Então, a gente tem alguns princípios básicos que a gente persegue, né, na resolução dessas desigualdades. A lógica a lógica também que a gente tenta resolver com igualdades, né, que são equações, isso aqui são inequações, e aí é aquela ideia que eu espero que vocês já conheçam um pouco lá do ensino médio e do ensino básico, né? A ideia aqui é tentar deixar tudo que tem a letra de um lado, tudo que não tem do outro, e isolar a letra. Então a gente vai perseguir isso, tá? Nessa equação aqui, a gente vai tentar deixar o que tem x de um lado, o que não tem do outro. E aí nessa desigualdade, a gente pode mexer aqui no 1 ou pode mexer no x, passando ele para o outro lado, tá? Nesse caso aí, eu vou preferir mexer no 1. Então, ficaria assim, estou repetindo x negativo, estou repetindo o sinal de desigualdade, estou repetindo o 2, e o 1 passaria para o outro lado, só que com o sinal trocado. Então, ficaria menos 1, tá? E aí a gente teria assim, menos x menor ou igual que 2 menos 1 dá 1. Só que o x aqui ficou com sinal de menos. Eu quero ele com sinal positivo. Aí eu posso multiplicar toda essa desigualdade por menos 1. Quando multiplica todo mundo, quer dizer, tudo troca de sinal. Então, nesse sentido, o menos que está aqui vai virar um mais. Esse menor ou igual vai virar um maior igual. Então, quando você multiplica por menos 1, a desigualdade troca de lado. Tá? Isso é uma coisa importantíssima e muita gente esquece. Tá? Então, os principais erros que eu vejo é esquecer de trocar a desigualdade de lado. Tá? Então, assim, na sua lista aí, nas suas notas mentais, né, lembre, coisa importante, troca a desigualdade de lado se multiplicar por negativo. A maioria das pessoas esquecem, esse é um erro comum, e é um erro que talvez você fique tentado a cometer também, tá? Então, importante, multiplicou por negativo, troca a desigualdade de lado. É o que eu estou fazendo aqui. Se menor que virou maior que, e aqui 1, que está aqui, vai virar menos 1. Então, eu tenho essa solução aqui, x maior ou igual que menos 1, que se eu fosse desenhar na reta real, seria assim, né? A gente tem o zero, o menos 1 fica aqui à esquerda, e aí a gente está interessado em tudo que está x maior que menos 1, é tudo que está à direita do menos 1. Então, seria essa região aqui. Tá? Ou se a gente vai escrever na noção, na representação de intervalo, seria do menos 1. Aqui um parêntese para significar que o menos 1 não está incluso. Inclusive eu esqueci aqui na reta, né? A gente coloca uma bolinha para indicar que ele não está incluso. Deixa eu redesenhar aqui. E que eu vou colocar uma bolinha. Essa bolinha significa que aquele ponto não está incluso. Sim, então seria assim, tá? Deixa eu novamente resolver essa mesma equação, só comentando alguns itens, tá? Professor, Sim, só uma diga. dúvida. Por ser maior ou igual, o menos um não seria incluso, não seria pintado? Ou Ah, é não? verdade, verdade. É maior ou igual. É maior ou igual, é. Isso mesmo, Juan. Obrigado. Agora E também aqui, outra e dúvida. aqui seria Isso. um colchete. Porque a ideia da videoaula que eu quis fazer foi linkar com aquela primeira aula onde a gente discutiu sobre os axiomas dos números reais, tá? Porque quando você tem uma inequação desse tipo, a pergunta que está sendo feita é qual o número real que se encaixa nessa desigualdade, né? Na verdade, quais são todos os números reais que se encaixam, né? E aí, as resoluções que a gente faz, nessas regrinhas que a gente faz de troca a desigualdade, multiplica por menos um, elas estão baseadas naqueles axiomas, naquelas regrinhas de 1 a 13 que a gente listou na primeira aula. Então, deixa eu novamente repetir essa resolução, só que tentando
argumentar do mesmo modo que eu faço na videoaula. Então, nesse caso aqui, a gente teria 1 menos x menor ou igual que 2. A ideia é quando a gente quer deixar o x sozinho, aí a gente pode usar a ideia de adicionar o oposto do 1. Porque quando adicionar o oposto, aí o 1 vai sumir, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Como aqui tem 1 positivo, eu vou adicionar menos 1. Só que eu vou adicionar em ambos os lados da desigualdade. Então, vai ficar assim, já tinha 1 menos x, estou colocando em parênteses só para indicar que era o que já tinha, e aí eu estou adicionando o menos 1, tá? Eu tô fazendo questão de acrescentar um bocado de parênteses para dar ênfase no que eu estou fazendo. Então, isso aqui é o que já tinha, isso aqui é o que eu estou adicionando. Menor ou igual. E esse menos 1 eu estou adicionando assim porque ele é o oposto desse número aqui, né? Se esse daqui tivesse negativo, eu ia adicionar o positivo, e vice-versa, né? Então, se fosse 5, aí eu ia adicionar menos 5. Se fosse menos 13, eu ia adicionar mais 13. Se fosse 22, eu ia adicionar menos 22. E assim vai, você adiciona o oposto, né? Então, se for positivo, você bota o negativo de mesmo valor. E se for negativo, você bota o positivo de mesmo valor. Sim, aí eu adicionei de um lado, mas para a equação ficar equilibrada, eu tenho que adicionar do outro também. Aí aqui na próxima passagem, a gente pode usar o que a gente chama de comutatividade, né? Ou seja, eu posso trocar a ordem dessa soma aqui, se eu quiser, e eu posso somar o 1 com menos 1 e depois somar com x, né? E aqui eu só faço a conta mesmo. 2 menos 1 dá 1, tá? Isso daqui, 1 mais menos 1 vai dar 0. Menos x é menor ou igual que 1. Pronto, aqui eu chego no mesmo ponto que eu estava aqui nesse momento, ó. E aí eu vou perseguir o mesmo caminho, tá? Vou multiplicar por menos 1, e aí vai ficar x maior ou igual que 1, né? Na verdade, aqui vamos 0 menos qualquer coisa, o 0 é o elemento neutro, é uma das coisas que estava lá nas regrinhas básicas da primeira aula. Se você adiciona 0 a qualquer elemento, fica o outro elemento, né? O 0 não vai mudar o valor na operação que ele tiver, então fica assim, tá? Então, aqui você pode repetir o mesmo argumento daqui, multiplicar por menos 1, e aí a gente teria mais, né? Esse menos vira um mais, que você não escreve. O menor igual vira o maior igual, e 1 vezes 1, perdão, menos 1 vezes 1 dá menos 1. E aí você chega na mesma situação de antes, tá? Outra situação que você pode fazer, a partir daqui, ó, outra possibilidade que você pode fazer é trocar um para um lado, outro para o outro. Quem troca de lado, troca de sinal. Então, você teria o x indo para o outro lado, viraria x positivo, e teria o 1 indo para o outro lado, viraria o 1 menos 1. E o sinal permanece igual. Aí, veja, aqui a gente tem a desigualdade menos 1 menor ou igual que x, que é a mesma coisa que dizer que o x é maior ou igual que 1, né? Dizer que menos 1 é menor que x é a mesma coisa que dizer que o x é maior que menos 1. Então, veja que aqui você tem o mesmo conjunto de números, mas escritos de maneira diferente, né? Então, dizer que x é maior que menos 1 é a mesma coisa de que dizer que o menos 1 é menor que x, tá? Então, você tem essa possibilidade também. Se você chegar no sinal negativo e não quiser multiplicar por menos 1, você troca todo mundo de lado. O sinal maior igual ou menor igual vai permanecer, e quem trocou de lado troca de sinal, tá? Então, essa é uma possibilidade. Pronto, então vamos ver essa daqui. Os mesmos princípios, né? O que é que você quer? Quer passar tudo que tem x para um lado, tudo que não tem para o outro, tá? Então, assim,
Por exemplo, a gente pode passar o x para a esquerda ou pode passar o 2x para a direita. E aí, em algum momento, você vai ficando mais esperto, assim, você vai perceber que tem uma lógica. Por exemplo, se eu passar o 2x para a esquerda, aí vai ficar 5x menos 2x. Vai dar 3x positivo. Como eu quero o valor, o x positivo, aí eu não vou precisar depois multiplicar por menos 1. Então, se eu passar o 2x para a direita, né? O 2x para a direita é mais vantagem do que passar os 5x para a esquerda. Né? Mas se você passasse também o 5x para a esquerda, você conseguiria, né? Chegaria um momento que estaria negativo x e você multiplicaria por menos 1. Mas, já pensando nessa coisa aqui, primeiro jeito, então a gente teria assim, sim, aí eu passo o menos 8, eu passo mais 8 para cá. Então, 1 mais 8, tá? Esse menos 8 passou mais 8. Menor que 5x menos 2x. Aqui daria 9. Menor 5x menos 2x dá 3x, né? Lembra que você subtrai os números e repete a letra. Então, fica 3x. Aí você quer o valor de x, aí você vai dividir todo mundo por 3. 3 é positivo. Então, quando você divide por 3, ele sendo positivo, as desigualdades permanecem iguais. Então, a gente tem 3 menor que o x. Tá? A outra possibilidade que a gente falou seria assim. A gente passar o 5x para a esquerda, né? Então, seria 2x. Aí, esse 5x passaria para a esquerda, então ficaria menos 5x. E o 1 passaria para a direita. Aí já tem o menos 8 lá, passaria menos 1. Aí 2x menos 5x dá menos 3x menor que menos 9. Aí nesse caso eu quero dividir por menos 3, que é negativo. Então quando você divide por negativo, aí troca o sinal e a desigualdade muda, porque você está dividindo por negativo. Então vai ficar menos 3 por menos 3 dá 1, né? X. Essa desigualdade que é menor que vai virar maior que, e menos 9 dividido por menos 3 vai dar 3 positivo. Tá? Então perceba que os sinais, a gente dividiu os valores numéricos, os sinais negativos viraram positivos, e a desigualdade que era menor que virou maior que. Então a gente tem essa coisa aqui, x maior que 3. E aí é como eu disse antes, né? Veja que é a mesma coisa de eu dizer que 3 é menor que x ou que x é maior que 3. É a mesma afirmação, tá? E aí, nesse caso, a gente, nas outras representações, a gente teria assim, né? Se fosse aquela representação na reta real, a gente teria uma bolinha aberta no 3, e aqui rachurada essa região à direita do 3, para dizer que o x é maior que 3. Ou a outra possibilidade seria um intervalo, né? Colchete aberto no 3 e fechar e mais infinito, indicando que são todos os números maiores que 3. Certo? Então, aqui, mesmos princípios, né? A gente quer descobrir os valores de x. Aí, nesse caso aqui, eu vou passar tudo que tem x para a direita. Então, vai ficar x cubo mais 3x, que já estava, menos 4x ao quadrado, menor ou igual a zero. Aí tem um dos princípios é o seguinte, né? Se for uma equação do segundo grau, que tem a maior potência é 2, aí você vai usar uma lógica de resolver usando a equação de Bhaskara e tal. Mas nesse caso aqui tem um grau 3. Só que todo mundo tem x. Então a primeira coisa que você vai fazer é fatorar
colocar x em evidência. Aí o x vai ficar multiplicando x quadrado. Se você realiza essa multiplicação aqui, perceba que dá o x ao cubo. Então, ele já foi contado aqui. Aí vai ficar mais 3. Né? Se você realiza essa multiplicação aqui, dá 3x. Então, ele já foi contado também. E menos 4x. Né? Veja que o que fica entre parênteses é a mesma coisa que tinha, só que com um grau a menos. X vezes menos 4x dá menos 4x quadrado. E eu quero perguntar quais são os valores de x para os quais isso dá negativo, né? A menor que zero é dar negativo. Então, aqui eu tenho o x, o que já é bom, e aqui eu tenho a equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau você tem que fatorar, né? Então, fatorar a equação de segundo grau. Para isso, você precisa encontrar as raízes. Tá? E seu objetivo é descobrir toda a equação de segundo grau, que ela é assim, ax quadrado mais bx mais c, ela pode ser reescrita assim, a, esse mesmo a aqui, que multiplica x menos uma das raízes, que é o x', digamos, x menos a outra raiz, que é o x duas linhas. Então, a gente tem que descobrir quem é o x' e quem é o x duas linhas. Tá? Então, vamos usar a Bhaskara. Aí a gente sabe que o x ele vai ser menos b. Aí perceba que aqui está fora de ordem, né? Então, essa expressão aqui está fora da ordem, né? No sentido do grau. Então, a gente tem que o a é 1, o que está aqui. Esse é o valor de c, que é o que está sozinho, é 3. E o b é menos 4. Tá? Então, cuidado nessa ordem. Então, a gente teria... Lembre que a fórmula de Bhaskara é assim. Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Aí o delta, nesse caso aqui, vai ser b quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b é menos 4, então vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, o a é 1, lembre, né? Olha lá na equação, vezes c, que é 3. Então, delta vai ser igual, aqui vai dar 16, menos 12, que é 4. Tá? Então, se eu volto nessa fórmula, a gente teria x igual a menos b, só que veja que o b é negativo, então vai ficar menos 4, né? Muito cuidado com esses sinais também, porque a maioria das pessoas erra nos sinais. Então, menos 4, mais ou menos, raiz de delta, o delta é 4, dividido por 2a, que é 2 vezes 1. Aí você teria menos com menos aqui dá mais, então vai dar 4, mais ou menos, raiz de 4 é 2, então 4 mais ou menos 2 dividido por 2. Então, x' seria 4 mais 2, 6, dividido por 2. Deixa eu fazer passo a passo aqui, que dá 3. E o x duas linhas seria 4 menos 2 dividido por 2, que dá 2 dividido por 2, o que dá 1. Tá? Então, a fatoração que a gente quer, ela vai ser assim, ó. O x ao quadrado mais 3 menos 4x, ou mais menos 4x mais 3, vou copiar na ordem que está lá, né? Isso é o valor de A, estou usando essa formulazinha aqui, ó. O valor de A, que é 1, que multiplica x menos
3, que é o x', multiplica x menos 1, tá? Substituindo os valores de A, x', x2'. Então, é essa expressão aqui que você quer na fatoração e é ela que a gente vai usar lá na desigualdade. Então, agora, voltando à desigualdade, a gente teria que essa expressão aqui se reescreve assim, ó. X, que multiplica x menos 3. Deixa eu escrever assim, x vezes 1 vezes x menos 3 vezes x menos 1. Menor ou igual a zero. Esse 1 aqui não faz muita diferença, tá? Então, na verdade, a gente teria x vezes x menos 3 vezes x menos 1. Menor ou igual a zero. E aí a gente vai para a tabelinha, certo? Aí vamos resolver na tabela, tá? Aí os números interessantes de você colocar na tabela é o 3, o 1, veja que é esses números que aparecem aqui, com esses sinais aqui, tá? Lá na fórmula eles aparecem com o sinal trocado. Então tenha cuidado com o sinal que vai, tá? A gente quer esse sinal aqui, ó. Então, 3, 1, e aqui não tem nada, seria 0. Só que a ordem que eles aparecem, né, na deixa eu colocar assim, números a colocar na tabela. A ordem que eles aparecem na reta real, né, são assim, né? Primeiro é o 0, depois o 1, depois o 3. Então vai ficar 0, 1, 3. E eu tenho que monitorar o que acontece antes e depois de cada número desse. Nessa tabela eu vou acrescentar aqui uma coluna antes do 0, uma coluna depois do 3 e colunas dividindo em cada um desses números. Quero saber o que acontece em cada passagem dessa. E aqui eu vou adicionar umas colunas, umas linhas que tem a ver com as funções que aparecem aqui, tá? Então, primeiro x, depois o x menos 3, perdão, x menos 1, pode ser o x menos 3 também, não tem problema, que não importa muito a ordem. O x menos 1, x menos 3, e aqui seria o resultado, que é a multiplicação de tudo, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui, para ficar mais conveniente para mim, eu vou botar aqui o 0 mais para cá, e aqui eu vou escrever aquela expressão que estava x, x menos 1, x menos 3. Pronto. Aí como é que eu vou preencher essa tabela? Eita, eu preciso de uma coluna antes do 0, né? Deixa eu aumentar essa, assim, ó. 0, 1, 3, eu vou adicionar uma coluna para cá. Então, lembrando, aqui aparecem os números que você conseguiu na fatoração. Antes do 0, você precisa de uma coluna, depois do 3, outra.
Na primeira coluna de todas vai aparecer cada expressão separadamente e depois a expressão total que você quer analisar o sinal. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte, para cada expressão dessa, por exemplo, para o x, eu vou pegar valores aqui que eu sei que se encaixem nessas colunas e eu vou substituir na expressão para ver se resulta em um número positivo ou negativo. É isso que eu quero investigar. Então, por exemplo, se eu pegar o valor x igual a menos 1 e substituir aqui no lugar do x, aí vai dar menos 1, que é um número negativo. Então, eu estou preenchendo essa primeira linha aqui. Então, menos 1, né, um valor aqui que estaria antes do zero é menos 1. Se eu substituir nessa expressão, vai dar menos 1, que é negativo. Então, estou acrescentando um sinal de menos aqui. E eu vou ficar repetindo essa jogada aí até completar todos os quadradinhos dessa tabela. Tá? Todas essas células que a gente chama. Normalmente, a gente quer substituir números inteiros. Mas o que ocorre é que, às vezes, por exemplo, no intervalo entre 0 e 1, você não tem nenhum número inteiro. E se você substituir o 0 ou 1, não vai servir, porque você quer monitorar quando é que troca de sinal. E nesses números tem umas expressões que zeram. Então tem que ser realmente entre eles, não pode ser as extremidades. Só que entre 0 e 1 você poderia pegar vários números. Agora a recomendação é que você pegue números fáceis de fazer contas, de substituir, né? Então uma possibilidade da gente seria, por exemplo, 0,5, né, meio, que é um número que é maior que 0, menor que 1, e é fácil fazer as contas. Se eu substituo o meio aqui nessa expressão do x, vai dar meio, que é positivo. Então aqui, um sinal de mais. E eu vou fazendo essa jogada. Por exemplo, já entre o 1 e o 3, eu tenho um valor inteiro, que é o 2. Se eu substituo o 2 nessa expressão aqui, vai gerar um valor 2 que é positivo. E maior que 3, eu tenho várias possibilidades aqui nessa coluna. Ia pegar 20. 20, se eu substituo aqui nessa expressão, é sempre substituindo lá no primeiro, né, expressão que está lá na linha. Então, se eu substituo 20, dá o valor 20, que é positivo. Então, vou continuar fazendo isso, tá? Aí eu vou acelerar um pouco a explicação. Aí, por exemplo, aqui menor que 0, a gente escolheu menos 1. Se eu substituo menos 1 nessa expressão aqui, do x menos 1, vai ficar menos 1, que dá menos 2. E aí vai ser negativo. Por isso aqui que na segunda linha, na primeira coluna, estou colocando sinal de menos. Aí, entre 0 e 1, a gente falou o valor meio, né? Se eu substituo meio nessa expressão aqui, vai ficar meio menos 1, né? Você substitui sempre pelo x, né? Tá percebendo? Então, vai ficar meio menos 1. Meio menos 1, menos meio. Menos meio é negativo. Um sinal negativo. Entre 1 e 3, a gente falou o 2, por exemplo. Se eu substituo o 2 aqui nessa expressão da primeira coluna, fica 2 menos 1. 2 menos 1 é 1, que é positivo. E por fim, maior que 3, a gente pode pegar qualquer valor, né? Eu tinha falado 20, por exemplo. Se eu substituo 20 aqui, vai ficar 20 menos 1, que é 19. 19 é positivo. Então é assim que você forma essa linha. A outra linha é a mesma lógica. Então vamos lá. Se eu substituo menos meio, perdão, menos 1, né? Na primeira coluna a gente está pensando menos 1. Menos 1 aqui vai ficar menos 1 menos 3, né? Nessa expressão. Menos 1 menos 3 dá menos 4, que é negativo. Então, sinal negativo aqui. Entre 0 e 1 a gente está pensando meio. Então, meio aqui vai ficar meio menos 3. Meio menos 3 dá menos 2,5. Menos 2,5, negativo. Entre 1 e 3 a gente está pensando 2. Né? Então, 2 menos 3 dá menos 1, que é negativo. Maior que 3 a gente pensou 20, né? Esse é outro valor. 20 menos 3 dá 17, que é positivo.
Pronto, você fez nas 3 linhas o que precisava fazer. Para completar a última linha, que é o sinal da expressão que você está desejando procurar, você vai fazer um jogo de sinal aqui descendo, tá? Então, nessa primeira coluna, a gente teria menos por menos, que dá mais, por menos dá menos. Sinal menos aqui. Na segunda coluna, a gente teria mais por menos dá menos, menos por menos dá mais, né? Veja que você faz o resultado das 2 primeiras, depois faz com a próxima. Se tiver mais, aí você vai fazendo, né? Sempre o resultado que você obtém é com a próxima, até chegar no fim. Aqui nessa terceira coluna, mais por mais dá mais, por menos dá menos. Na quarta coluna, mais por mais dá mais, e mais, o resultado é mais, né? Pelo último mais dá mais. Aí você está interessado em saber quando a expressão era negativa, né? Ó, menor que zero. Quando é que ela era negativa? Ela é negativa quando dá menos. Como é que eu leio essa tabela aqui? Quando é que dá menos? Se for antes do zero, então, vou escrever na anotação de intervalo, tá? Do menos infinito até o zero, união, né? Também dá menos aqui entre o 1 e o 3. Né? Só que perceba que para você saber se é fechado ou aberto, você vai olhar na desigualdade. Como a desigualdade tem um igual ali, né? Menor igual, você vai acrescentar aqui intervalos fechados. Se fosse só menor, teria intervalos abertos. Tá? Isso aqui a gente também pode ler assim. A solução são todos os números reais que são menores que zero ou que são maiores que 1 e menores que 3. Essas duas notações, elas são distintas, né? O que geralmente eu recomendo é que você tente se acostumar com uma delas e tente usar sempre a mesma, tá? Ou se você ficar à vontade com as duas, faça com as duas. Pronto, essa é a solução. Então, quais são os números que se encaixam naquela desigualdade? Quais os valores de x que se encaixam lá em cima? São os números que sejam menores que zero, os que estejam entre 1 e 3. Tá? Pronto, essa daqui tem algumas formas de fazer e a gente vai voltar em equações desse tipo nas aulas do futuro e vai ver que com a explicação que a gente tem lá nas aulas futuras fica menos difícil. Mas aqui dá para fazer também, né? Aí, digamos, vamos seguir o roteiro que a gente já vinha seguindo, né? Como é que a gente faz? Resolve a equação do segundo grau, né? O roteiro da gente diria para fatorar a equação do segundo grau, que nesse caso é usar a fórmula de Bhaskara. Ora, quando a gente usa, né? Aqui é o A vale 1, o B vale 1 e o C vale 1. Aí o delta vai ficar b quadrado menos 4ac, que é 1 quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1, que é 1 menos 4, que dá menos 3. Então, o delta é negativo. Quando o delta é negativo, aí a fórmula de Bhaskara diz que não tem raízes reais. O que é que isso implica? Isso implica que não tem fatoração. Então, o que a gente queria era fatorar a equação do segundo grau, então nosso plano falhou. Aí, obrigatoriamente, a gente tem que partir para outra estratégia. Tá? A outra estratégia é a gente pode tentar completar quadrados. Tá? Então, eu vou aproveitar a ocasião para explicar a vocês como um completa quadrados. Aí, vocês vão ver isso nas aulas do futuro também, mas vamos aproveitar já para aprender isso, né? Eu não sei se vocês conhecem essa
essa expressão de produtos notáveis. Por exemplo, se eu quiser desenvolver A mais B ao quadrado, aí tem uma regrinha, né, que isso vale o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, se você tem uma soma e a soma está elevada ao quadrado, aí o resultado é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Tá? Aí, em particular, se você tiver x mais b ao quadrado, isso daria x quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2bx, mais b quadrado. A gente quer comparar essa expressão aqui com essa que está aqui. Isso daqui está ali na expressão 12 é x mais algum número ao quadrado. E esse número a gente não sabe ainda. Então é isso que a gente quer descobrir. Então, se a gente compara essas duas fórmulas, eu vou escrever aqui abaixo. Então, a gente teria assim x quadrado mais 2bx mais b quadrado. Aí, a gente vai se concentrar mais nessa parte aqui dos dois primeiros. Tá? O x quadrado já está igual. E essa expressão 2bx a gente compara com x. Então, a gente quer que 2bx seja igual ao x. Isso vai implicar que o 2b tem que ser igual a 1, que está aqui. Então, b tem que valer meio, né? Divide tudo por 2, então b tem que valer meio. É esse b que está aqui. Então, o número misterioso da gente é meio, certo? Só que aí tem um pequeno problema. Vamos ver qual é. Se a gente faz x mais meio ao quadrado, usando essa expressão do binômio, do produto notável, isso vai ser quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Então, 2 vezes meio vezes x, mais o quadrado do segundo, ou seja, 1 meio ao quadrado. Isso vai dar x quadrado, 2 vezes meio dá 1, vezes x dá x. E meio ao quadrado, né, é 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, é 1/4. E aí, se a gente vai comparar, não bate esse terceiro número ali, que aqui é 1. Tá? Mas a gente pode pensar assim, olha, e aí é isso que a gente quer, ó. Na verdade, o x quadrado mais x mais 1, ele pode ser reescrito assim, x quadrado mais x mais 1/4, que é essa fórmula que está aqui, ó. Só que aqui eu tenho 1, e eu só botei 1/4. Então, para completar 1, falta 3/4, né? 3/4 mais 1/4 dá 1. Então, por isso que eu estou acrescentando aqui esse 3/4 aqui, ó. Se eu faço essa soma de fração, isso vai dar esse resultado aqui, que é 1. Tá? E por que é que eu dividi desse jeito estranho? Eu dividi desse jeito estranho porque eu sei que essa parte aqui em preto, ela é x mais meio ao quadrado. E aí mais 3/4. Então, isso aqui praticamente resolve a questão, tá? Porque a pergunta era assim, ó. Então, vou voltar lá à equação. A equação original era x quadrado mais x mais 1 maior que zero. X quadrado mais x mais 1 maior que zero. Aí, essa expressão a gente descobriu que isso é x, né? Essa igualdade aqui, ó. Então, x mais meio ao quadrado mais 3/4 maior que zero.
Só que aí eu pergunto a vocês, se eu fizer x mais meio ao quadrado, isso aqui é positivo ou negativo o resultado disso? O quadrado de um número. Se eu Positivo. elevo, se eu elevo um número ao quadrado, é sempre positivo. Então, eu estou dizendo a você assim, ó, essa parte aqui sozinha já é positiva. Então, se eu somar ela com 3 quartos, vai dar maior que 3 quartos. Que vai dar 3 quartos mais um positivo. Tá? Então, eu consigo dizer que qualquer x que você colocar aqui vai dar um resultado positivo. Porque só essa partezinha aqui já daria positivo. E se eu somo com positivo, aí vai dar maior ainda. Né? Ou mais explicitamente, a gente teria assim x mais meio ao quadrado, mais 3 quartos. Isso daí com certeza é maior. Isso aqui é maior que zero, então isso é maior que zero, mais 3 quartos. Porque o primeiro é maior que zero, o segundo eu estou repetindo. E 3 quartos com certeza é maior que zero. Então eu não só consigo dizer que aquela expressão toda ela é maior que zero, mas ainda dá para botar um número positivo entre o zero e ela, né? De fato, ela é maior que 3 quartos. Então, eu estou dizendo a você assim, qualquer x que você colocar aqui vai dar positivo. Então, a pergunta era, quais são os valores de x que, quando substituir aqui, dá positivo? E eu estou dizendo que qualquer valor de x vai dar positivo. Então, a solução, qualquer valor de x. Né? Ou seja, ou os reais, ou uma notação em intervalo, menos infinito mais infinito. Tá? Então, nesse caso, que você não tem raízes reais na equação de segundo grau, você vai partir para essa coisa de completar os quadrados. Tá? Esse tipo de questão aqui, você tem que ter cuidado, tá? A maioria das pessoas erra, e eu sugiro que você divida em dois casos. Tá? Então, primeiro caso, vamos pensar, porque a pergunta aqui é quais são os valores de x que se encaixam aqui? Aí eu não sei se o x é positivo ou negativo, ainda estou perguntando quem é ele. Então, nas operações que eu vou fazer, se eu for multiplicar por x, se ele for positivo, trocaria a desigualdade de lado. Se ele for negativo, perdão, se ele for positivo, não troca de lado a desigualdade. E se ele for negativo, ela troca. Então, isso é importante para decidir o rumo da operação que eu vou fazendo. Então, primeiro caso, vamos supor que o x é positivo. E aí a gente vai, vamos considerar que o x é positivo e tentar resolver essa inequação e ver o que é que acontece. Então, a gente teria aqui menos 3 menor que 1 sobre x, que é menor ou igual que 1. E aí eu sugiro que você divida em dois pedaços, tá? Na verdade, a gente podia, antes de dividir em dois pedaços, a gente poderia multiplicar todo mundo por x. Aí eu sei que o x é positivo, então as desigualdades vão permanecer do mesmo lado que elas estão. Então a gente teria menos 3x, né, multiplicando isso por x. 1 sobre x vezes x vai dar 1. Então aqui seria 1. E aqui seria menor ou igual que 1 vezes x, que dá x. Tá? E aí, nesse momento, eu sugiro que você divida em duas partes. Aí a gente tem essa parte aqui, menos 3x menor que 1. Então, dividindo tudo por menos 3, a gente teria x aqui. Essa desigualdade troca, porque eu estou dividindo por negativo, então fica maior. 1 dividido por menos 3.
Ok. Aí dá x maior que menos 1/3. Nessa outra partezinha aqui, a gente já teria resolvido x maior, 1 menor ou igual que x, ou x maior ou igual que 1. É, 1 menor ou igual que x ou x maior ou igual que 1. Só que aí eu tenho três condições, ó. Tenho essa e tenho essa aqui. E pode ser que elas sejam compatíveis ou não. Então, eu preciso fazer o conjunto de solução delas. Tá? Aí eu vou localizar esses números, né? O 0 dessa daqui, o 1, que vai estar à direita dessa daqui, e o menos 1/3, que vai estar aqui à esquerda dessa outra aqui. E vou fazer a condição de cada uma delas, tá? Então, a roxinha vai ser essa primeira seta aqui. A roxinha diz que o x tem que ser maior que 0. Então, vai pegar essa parte aqui. Tá? Essa aqui, vermelha, diz 1 menor ou igual que x. Então, vai pegar aqui a partir do 1, né? 1 menor que x ou x maior que 1. Então, vai pegar aqui a direita do 1. Tá? E essa outra ali, azul, x maior que menos 1/3. Então, a gente tem aqui o menos 1/3. E aí você vai dizer que o x é maior que isso. Aí, essas três condições, deixa eu colocar aqui umas. Você vai fazer a interseção dessas três condições, tá? Ou seja, qual é a parte que está rachurada simultaneamente nas três setas? Né? Veja, essa parte aqui não está em nenhuma das setas, essa parte aqui só está em uma delas, essa parte aqui está em duas, mas não está na do meio. Então, essa parte final aqui. Então, a solução que você quer, que está nas três setas, é o x maior que 1. Tá? Então, o x maior que 1, qualquer número maior que 1, ele se encaixa aqui nessa possibilidade. Por exemplo, para você testar, poderia botar 2 aqui, ó. Então, ficaria menos 3 menor que meio, que é verdade, porque menos 3 é negativo e meio é positivo, e meio é menor que 1. Então, se eu colocar x igual a 2 ali, dá certo. Tá? Só que essa questão aqui a gente resolveu supondo que o x era maior que 0. Aí ainda há uma possibilidade que números menores que 0 se encaixem ali também. Tá? E aí a gente tem que testar essa possibilidade. Por exemplo, de cabeça é fácil perceber que o menos 1 se encaixaria, né? Porque menos 1, 1 dividido por menos 1 daria menos 1. E menos 1 é maior que menos 3. E menos 1 também é menor ou igual que 1. Então, menos 1 também se encaixaria. E a gente não detectou ele porque, nesse primeiro caso, a gente está supondo que o x é positivo. Então, a gente tem que fazer um segundo caso pensando se o x fosse negativo. Então, vamos lá. Então, veja que esse tipo de equação, né? Você tem duas desigualdades. Então, na verdade, são duas inequações que você tem que ficar testando e vendo a compatibilidade delas. Né? Então, o roteiro é: se o x estiver no denominador, divide em dois casos, pense no caso x positivo, resolva daquele modo, e no caso x negativo, vai ser as mesmas ideias, só que se a gente multiplicar por x, tem que trocar as desigualdades, porque agora ele é negativo. Então, vamos lá. Segundo caso, x negativo. Aí a gente tem menos 3 menor que 1 sobre x, que é menor ou igual a 1. Aí a gente teria
mesmo passo daqui, ó, a gente vai multiplicar por x, só que agora o x é negativo. Então, multiplicar por x vai trocar as desigualdades. Tá? Então, vai ficar assim, menos 3x, esse menor que vai ficar maior, né? Veja, só um detalhe aqui, né? A gente está multiplicando por x e sabe que o x é negativo, e esse sinal aqui não trocou, né? Mas veja que o resultado troca, porque assim, o menos 3 é negativo. Só que menos 3x é positivo, porque menos 3 é negativo e x é negativo. Menos com menos dá mais. Então, tipo, aqui ficou um sinal de menos, mas esse resultado é positivo. Né? Então, perceba que o sinal que estava, ele fica, mas o resultado trocou de sinal sem a gente ter colocado sinal de mais. Né? Então, cuidado nesse passo, tá? Então, a gente só troca aqui as desigualdades, apesar dos números, os resultados estarem trocando de sinais, sem a gente trocar o mais por menos ou menos por mais. Então, tenha cuidado nisso. Então, esse menos aqui a gente não troca por mais, tá? Permanece como está. Agora, a desigualdade troca. Menor que vira maior que. Aí, 1 sobre x multiplicado por x dá 1. E 1 multiplicado por x dá x. E essa desigualdade que é menor ou igual vira maior ou igual. Veja que a gente está na mesma ideia de antes, só que agora as desigualdades viraram. A gente vai seguir os mesmos passos, né? A gente dividiu aqui em dois casos. A gente vai dividir em dois casos também, né? Digamos assim, dois subcasos. No primeiro deles, a gente teria menos 3x maior que 1. Resolve isso, né? Se você divide todo mundo por menos 3, vai dar assim, menos 3 por menos 3 dá 1, então fica x. Esse maior que vira menor que. 1 dividido por menos 3 dá menos 1/3. Tá? Então, a gente tem essa questão aqui. Deixa eu fazer aqui de outra cor. Então, esse é o primeiro subcaso. O segundo subcaso seria 1 maior ou igual que x, que essa outra parte aqui, né? Veja que eu estou pegando essa parte aqui, para esse caso, e estou pegando essa outra parte aqui, para esse caso. Só que esse caso aqui em vermelho não tem mais o que resolver. Já está o valor de x. Pronto, aí agora você pega e faz como antes, né? Lembra o que a gente fez antes? Considerou as três possibilidades, criou as setas aqui e viu qual era a interseção. Então, vamos fazer a mesma coisa. Quais são os três números aqui? O 0, o 1 e o menos 1/3, novamente. Então, menos 1/3, 0 e 1. Três setas, né? Nesse caso roxo aqui, x menor que 0. Então, aqui eu tenho o 0. E aí eu vou pegar, aqui aberto, eu vou pegar todos os números que estão à esquerda do 0, para essa desigualdade aqui. Já no caso, nesse caso aqui, vermelho, eu vou pegar 1 maior ou igual que x, né? Ou x menor ou igual que 1. Então, vou ter aqui no 1, bolinha fechada. 1 maior ou igual que x ou x menor ou igual que 1, à esquerda do 1 aqui. Tá? E nessa outra seta aqui, na preta, eu vou desenhar a partir do menos 1/3, aberto, e vou pegar a esquerda, porque é x menor.
E aí você vai fazer a interseção, né? E, novamente, eu vou dividir ali como em cima, em colunas, e vou ver em qual coluna tá as três retazinhas pintadas, né? E aí uma visualização simples, né? Dá para ver que só nessa parte aqui tá as três pintadas, né? Nessa parte aqui só tem duas, nessa daqui só tem uma e nessa daqui não tem nenhuma. Então eu só considero essa parte aqui, tá? Essa região. Ou seja, o x tem que ser menor que esse número, tá? À esquerda desse número, né? Então o resultado disso é essa seta aqui é menos um terço. Então a gente teria x menor que menos um terço. Essa é a solução. Ou menos infinito até menos um terço. Então, qualquer número menor que menos um terço, menos um, por exemplo, né, se encaixa aqui, né? Lembre que os números negativos é assim, né? Quanto maior o valor do número, aí menor ele é, né? Por exemplo, menos 2 é menor que menos um, porque o valor numérico dele é maior, mas ele está com sinal negativo. Então, os números negativos, se o valor numérico é maior, aí o número é menor. Então, menos um é menor que menos 3. Portanto, ele está aqui nesse conjunto solução. E aí, como a gente tinha notado antes, ele se encaixa aqui, né? Então, agora a gente tem esse resultado aqui. Vou botar assim, solução 2. E a gente tem essa solução 1. E aí, o que você vai fazer agora é dizer que é um caso ou o outro, tá? Então, aqui é a união das duas soluções, tá? Agora, perceba que dentro de cada solução, quando você faz essas setas aí, é como se fosse interseção, porque você está perguntando quando é que as três condições acontecem ao mesmo tempo. Por isso que você criou essas retazinhas aí para representar. Agora, quando você tem uma solução e a outra separada, aí você vai pegar a união delas. O que quer dizer isso? Quer dizer que vai ser uma solução ou a outra, né? Então, eu vou botar assim, solução final, você teria a solução 1, união com a solução 2. União, solução 2. Ou nos casos da gente aqui, o x maior que 1, ou, sim, isso aqui em intervalos é assim, né? Do 1 até mais infinito. Então, de 1 até mais infinito ou de menos infinito a um terço, né? Então, a solução final é menos infinito até menos um terço, união 1 até mais infinito. Deixa eu só dar uma olhada se aquele 1 é fechado ou aberto. Na verdade, é fechado, né? Porque essa condição aqui, que determinou a seta do 1, é fechada. Então, esse pontinho é fechado e ele está também nas outras partes rasturadas. Então, aqui é um maior ou igual. E, portanto, aqui é um intervalo fechado. E aqui também. Já no caso do 1 terço, que gerou a partir do segundo caso, essa condição aqui do menos um terço é um intervalo aberto, né? Essa bolinha aqui da reta do menos um terço é aberta. Então, essa bolinha aqui é aberta, é uma bola aberta. Bom, então essa é a solução. Esses casos aqui, eles são mais rebuscados, né? Então, é importante que você repita bastante esse tipo de exercício até que você
consiga entender a lógica. Ó, se eu digitar aquela desigualdade nesse site aqui, né? Como era a desigualdade? Deixa eu ver aqui. Menos 3 menor que 1 sobre x, que é menor ou igual a 1. Então, menos 3. Cadê? Menor. Cria um menor ou igual. Deixa eu testar assim. Menos 3 menor ou igual que 1 sobre x. E isso é menor que 1. Vamos ver se dá certo. Pronto, digitei aqui. Pronto, ele entendeu aqui, né? Não sei se você consegue ver aqui esse input. Ele escreveu a desigualdade que a gente queria. E aí, como solução, ele colocou, ó, x maior que 1, x menor ou igual que menos 1/3, que foi as soluções que a gente obteve lá. Tá? E ele também diz em notação de intervalo, que é a mesma notação que a gente obteve lá. Ah, na verdade, o menor ou igual era do outro jeito. No Não caso era dele, assim. a desigualdade mudou, né, ali. Mudou Tipo, porque eu digitei errado. Tô ah, consertando aqui, ó. Tá vendo? Aí, se você... Cadê? Pronto. Pronto, veja que agora está como está aí no exercício proposto. E aí você tem as soluções aqui, x maior ou igual que 1, menor que 1/3, e na notação de intervalo. Tá? Então, esse site, ele serve para você tirar dúvida, né? É bom para você verificar a sua resposta, se ela está correta, né? Mas fique atento que na prova eu cobro não só a resposta, eu cobro a solução, como é que você desenvolve para chegar naquele resultado. 2x² mais x menor ou igual que 1. Aí vai ficar assim, né? 2x² mais x menos 1 menor ou igual a 0. Aí, novamente, você vai tentar fatorar, né? Então, já vou para o delta, né? O delta é b ao quadrado, que é 1 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai dar 1. Veja que aqui tem menos e que menos, vai dar mais. Então, 1 mais 8 dá 9. Aí, o x vai ser menos b. Então, menos, o b é um positivo, então menos 1, mais ou menos a raiz de 9 sobre 2. Então, x é menos 1, mais ou menos 3 sobre 2. Portanto, o x' é menos 1, menos 3 sobre 2, que é menos 4 sobre 2, que é menos 2. E o x duas linhas é menos 1 mais 3 sobre 2, que é 2 sobre 2, que é 1. Aí isso gera a fatoração, né? Aí é bom ter cuidado na fatoração. Professor, Primeiro aparece. Diga. a fórmula essa de baixo, cara, só confirmando, é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, não é isso? Isso. Ah, é verdade. Aqui é um 4, né? Ah, isso, eu só queria confirmar. Obrigado. É um 4. Então, peraí que os valores vão mudar. Aqui vai ficar menos 4 por menos 4. Perdão, menos 4 por 4, que vai dar menos 1. Enquanto que nessa outra vai ficar menos 1 mais 3 por 4, que vai dar 2 dividido por 4, que você pode simplificar para meio. Aí agora, vindo para a fatoração, fica o A, o valor de A, que é o 2, que multiplica x menos uma das raízes. Isso aqui, uma das raízes já tinha sinal negativo, então vai ficar menos 1.
e x menos a outra raiz, que é meio. Menor ou igual a zero. E aí eu posso reescrever assim, x menos por menos vai dar mais. X mais 1 e x menos meio. Aí é uma questão semelhante a essa daqui da tabela. Vou ter que fazer o mesmo raciocínio, tá? Então vamos repetir esse raciocínio. Então vai ser assim, os números relevantes. Esse 2 aqui não interessa muito, porque ele não vai alterar o sinal. Então, estou interessado onde tem x. Então, aqui é 1, perdão, menos 1, né? A gente pega o sinal daqui e aqui é meio. Então, são esses números que vão ficar lá na cabecinha da tabela. Então, eu tenho menos 1, tenho meio. Eles vão estar dividindo as colunas. Eu quero saber o que acontece depois do meio. Quero saber o que acontece antes do menos 1. E nessa coluna aqui inicial, eu vou jogar as expressões, que é x mais 1, uma delas. A outra é x menos meio. E na base aqui da tabela, eu vou colocar 2 vezes x mais 1, x menos meio. E aí vai gerar uma tabelinha como antes. Eu vou tentar ir um pouco mais rápido no preenchimento. Se estiver muito rápido, vocês avisam, tá? Ou se alguma célula vocês não entenderem, vocês avisam. Então, vou tentar acelerar aqui o raciocínio. Vou pegar para preencher essa primeira linha. Nesse intervalo aqui, nessa coluna, eu vou pegar um número que seja menor que menos 1 e vou jogar nessa forma. Menor que menos 1, por exemplo, menos 2. Se eu jogo menos 2 aqui, vai ficar menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 é menos 1, que é negativo, por isso eu estou colocando menos aqui. Entre menos 1 e meio, né, para preencher essa célula aqui, eu posso jogar zero, por exemplo. Zero está nesse intervalo. Se eu jogo zero nessa expressão aqui, aí vai dar 0 mais 1, que é 1, que é positivo. E aqui depois do meio, eu fiz uma coluna a mais do que precisava. Deixa eu ver se consigo. Não, deixe quieto. Essa coluna aqui não precisa, não existe. Eu botei a mais aí por algum motivo, mas ela não existe. Sim, aí eu vou pegar um número maior que meio. Pode ser 1, por exemplo. Aí substituo aqui. Aí vai ficar 1 mais 1 que dá 2, que é positivo. Então, sinal de mais aqui. Vou fazer a mesma coisa para a segunda linha. Vou jogar um número menor que menos 1. Falei menos 2, por exemplo. Posso repetir ele. Jogando nessa expressão aqui no lugar do x, fica menos 2 menos meio. Então, menos 2,5, que é negativo. Então, sinal de menos. Jogar um valor que esteja entre 1 e meio, por exemplo, 0, aqui no lugar do x vai dar 0 menos meio, que é menos meio, que é negativo. E jogar um valor maior que meio, 1, por exemplo, aqui vai dar 1 menos meio, que dá meio positivo. E aí a última linha é sempre o jogo de sinal das anteriores. Então, fazendo aqui o jogo de sinal, menos com menos dá mais com menos dá menos, e mais com mais dá mais. Então, onde é que dá negativo? Onde é que dá negativo, que é o que a gente quer? Dá negativo aqui nesse intervalo, que é justamente o intervalo entre as duas raízes. A gente vai ver em aulas depois que para a equação do segundo grau sempre vale isso. Se o valor do A for positivo, ela é negativa entre as duas raízes e positiva fora desse intervalo. Tá? Então, digamos, dá para recuperar essa informação sem construir essa tabela.
Mas aí a gente precisa de um conhecimento que está lá nas aulas da frente, né? Então, por enquanto, a gente responde assim. Então, 2 vezes x mais 1, x menos meio, isso é negativo. Acho que era menor ou igual, né? Menor ou igual, isso. Isso é negativo se o x estiver entre esses dois números. E aí, como é menor ou igual, inclui os dois, tá? Então, se o x é maior que menos 1, maior ou igual que menos 1, e menor ou igual que meio, né? Ou em notação de intervalo, assim, menos 1, meio. Então, desse modo que resolve essa equação aí.